nosso canal Espírita, cuja finalidade é levar um pouco de Espiritismo para todas as pessoas que desejam conhecer. Antes de mais nada, eu peço a todos os irmãos que se inscrevam no canal, deem like, apertem aquele sininho lá para receber as notificações e depois apertem aquela palavrinha todas, que aí todas as palestras que saírem vocês vão tomando conhecimento, né? Então, nós estamos estudando aqui hoje, meus irmãos, o capítulo 3 ainda, formação dos seres vivos. Já estudamos a pergunta 44, de onde vieram para a Terra os seres vivos, e hoje nós temos a pergunta 45, que diz assim: onde estavam reunidos os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Elementos orgânicos. A resposta foi assim: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar existência nova em novo globo. Então prestem bem atenção. Os elementos orgânicos de tudo que é ser vivo, eles estão inseridos aí naquilo que nós já estudamos aqui, chama fluido cósmico universal. Os elementos orgânicos, vamos dizer, os germes de todos os seres vivos, inclusive do homem, eles já estão aí, inseridos no espaço, no fluido cósmico universal. Sempre espere que um novo mundo surja, um novo globo surja, para que eles venham e possam habitar e começar tudo de novo, num novo globo. Foi assim que aconteceu com a Terra. Antes tudo era um caos, não é assim que fala na Gênesis? Mas, porém, contudo, todos esses germes, todos esses elementos orgânicos estavam aí dispersos no espaço, ou seja, sem sombra de dúvida, naquilo que chamamos fluido cósmico universal e que dá origem a tudo, inclusive a mundos, sistemas planetários, vias lácteas inteiras. Tudo isso tem origem no fluido cósmico universal. Muito bem, depois dessa pergunta aí, Kardec fez assim, olha bem, ainda há seres que nasçam espontaneamente? A resposta, preste bem atenção nessa resposta, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram, não guardam os germes de uma multidão de vermes que esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, fique bem claro que o que nasce espontaneamente são esses germes, esses vermes, esses seres minúsculos. É o mundo dos infinitamente pequenos. Todo dia nasce. Por quê? Como já disse na resposta anterior, os elementos orgânicos, os germes, tudo isso está no espaço. E como aqui já é um globo formado, né? No nosso próprio corpo humano está. Quando a gente morre, rapidamente, o que é que nos invade e nos destrói? Vermes de todas as espécies, bactérias de todas as espécies, e acaba com o corpo humano rapidinho, não é? O que essas bactérias que estão lá dentro de nós esperam? O momento propício para desabrocharem. Ou seja, com a morte de um corpo físico, que perde o sopro da vida, perde tudo, aí sim, a matéria humana, a carne humana começa a se decompor. Por quê? Porque já começa a invasão desses seres microbianos que vão destruir tudo, não é mesmo? Muito bem. Aí Kardec ficou assim meio preocupado com essa pergunta, quis esclarecer mais. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim. E veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Onde é que está isso? Se a gente corre aqui na Gênesis, a gente vê alguma coisa sobre isso, né? Olha bem. O Senhor Deus, Gênesis 2,7, na Bíblia. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Assim está na Bíblia, em Gênesis 2,7. Ou seja, como eu disse, a maneira, o formato, a forma como Moisés escreveu,
para as mentes daqueles homens daquele tempo. Mas o mundo evolui, as ciências evoluem, e a gente já sabe que isso não é assim. Não é mesmo? Não é dessa forma que se procede. Não foi assim que Deus fez. Toda a vida já está inserida no contexto universal, né? Continuando, meus irmãos. Olha bem essa aqui. Pergunta 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos da Terra? Não. A resposta é taxativa. Todos os vossos cálculos são quiméricos. É a pergunta 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Interessante essa pergunta, né? A pessoa está andando na rua, aí aparece um homem ali. Mas foi a pergunta que Kardec fez. Ele diz o seguinte: os espíritos responderam dessa forma: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, não foi só Adão, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, hoje não se nasce mais ninguém espontaneamente. Nós sabemos disso. Afinal, quando Deus mandou crescer e multiplicai-vos, né? Foi isso? Então, muito bem. Todavia, o que ocorre? Esses homens, assim que nasceram, que foram espalhados pelo globo, pelo todo o planeta Terra, eles foram absorvendo em si os mesmos elementos necessários para a formação deles, para os transmitir segundo a lei da reprodução, segundo a lei da genética. E isso é uma sumidade de coisas, inclusive as cores do homem, cores, os padrões biológicos, o biotipo humano, os olhos da pessoa, a cor dos olhos, tudo isso aí o homem absorveu e a partir daí passa a transmitir através das leis da genética, dentro daquele conceito divino, do crescer e multiplicar. Primeiro Deus criou todos os homens e espalhou todos pela terra. Não foi um único homem só. O homem brotou simultaneamente em todos os cantos da terra. Nós já falamos sobre isso aí. Quando a terra estava pronta para receber a vida, o que entrou? O que se formou sobre a superfície da terra? Uma coisa chamada tipo uma sopa cósmica, um caldo primordial, viscoso, e foi nisso aí que Deus plantou o DNA da vida. Foi aí que tudo começou. Então, o homem não surgiu só de Adão lá no Oriente, não. Tá? Até aqui no nosso Brasil não tinha nada, já tinha homens também. Beleza, meus irmãos? Muito bem, continuando. Eu gostaria de dizer para vocês, meus irmãos, uma coisa. A doutrina espírita é composta de 5 livros básicos. Primeiro, livro dos Espíritos. Segundo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Terceiro, livro dos Médiuns. Quarto, a Gênese. Quinto, Céu e Inferno. E por último tem um 6º livro chamado Obras Póstumas, porque Kardec desencarnou antes de terminar o livro. Então esse livro foi publicado com o nome Obras Póstumas. Mas a doutrina espírita, ela tem várias obras subsidiárias hoje, que eu já falei para vocês aqui, que foi trazida para nós por grandes médiuns da Terra. Eu não sei o que muitas pessoas têm contra médiuns. Já mostrei em vídeos anteriores aí, que a mediunidade existe em todo lugar. Você tem até o nome de uma, Ulda, lá em Jerusalém. E aquele rei Josias se consultava com ela. Então, mediunidade existe todo o tempo, desde que o homem está caminhando na Terra. Mas então, dentro desses livros, desses bons livros que vêm de grandes espíritos, tem um livro de Emmanuel chamado A Caminho da Luz. E ele fala alguma coisa muito interessante sobre isso, que eu vou ler para vocês da forma que eu tirei de lá. Vejam bem, página 13 aqui. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, não é só a Terra.
Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta Terra, por 2 vezes apenas no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Talvez, meus irmãos, seja por isso que lá em Gênesis 2:7, naquele episódio Jesus lá discutindo com os judeus, ou melhor, desculpa, não é Gênesis 2:7, lá em João 8, versículos 57 a 59. Olha que episódio interessante da vida do Senhor Jesus. Então os judeus disseram a Jesus: tu ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. Então, meus irmãos, é assim que a humanidade caminha. Sempre que um grande sábio aparece em todos os tempos, as ideias dele são contestadas, principalmente pelos ignorantes, pelos poderosos, principalmente pelos donos, aqueles ansiosos pela dominação, de dominar o homem pura e simplesmente para tirar proveito do seu irmão, do seu próximo. Então talvez seja isso aí. O próprio Cristo sofreu isso, sentiu isso na pele. Eles não iam entender. Antes de Abraão ele já existia? O que é isso? Mas Cristo falou aqui. Então, desde quando nosso Senhor Jesus Cristo existe? Ninguém vai saber. Jesus Cristo foi um daqueles que comandou a criação do planeta Terra e a instauração da vida aqui na Terra sob as ordens de Deus. Lá na Gênesis, nós estamos desmerecendo a Gênesis. Lá está numa forma assim, escrita, como eu já disse, para as mentes dos homens naquela época. Ninguém ia entender isso. A ciência precisava evoluir muito, precisava chegar ao século XXI, com telescópios poderosos por aí, a nos mostrar quantos planetas existem que são criados todos os dias, corroborando aquilo que Jesus falou: na casa do meu Pai há várias moradas. Então, meus irmãos, por hoje é o que eu tinha a dizer para vocês. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, peço a Deus que abençoe a todos vocês, todos os seus familiares, abençoe o planeta Terra e, mais uma vez, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.